Hi everyone, professor Vinícius com vocês para mais uma aula de inglês. A nossa aula para os nonos anos hoje é sobre gêneros digitais. É um tipo de texto que está bem presente no nosso dia a dia, tá? Mas a gente vai analisar eles, apurar eles com um pouco mais de perto. Eu comecei com um exemplo aqui já. Isso é um tweet e ali está escrito nessa postagem: The Avengers Initiative was the brainchild of. Ou seja, a iniciativa Vingadores foi uma ideia de quem? E deixou ali uma enquete, né, com os nomes de Maria Hill, Tony Stark, Steve Rogers e Nick Fury, tá? Pode passar, por favor. Aqui, então, os gêneros digitais, algumas de suas principais características são a produção de textos mais curtos e diretos, o diálogo entre elementos verbais e audiovisuais e a presença de hipertextos. As abreviaturas e a linguagem interativa também são características marcantes dos gêneros digitais. Nas aulas anteriores, a gente conversou bastante sobre elementos linguísticos e paralinguísticos. É interessante que nos gêneros digitais, pelo que a gente leu e o que a gente vai ver, tem uma predominância dos elementos paralinguísticos nesse tipo de gênero. A gente falou ali, a gente viu que são textos pequenos, textos mais curtos. Esse é um traço, uma característica evidente e forte desse tipo de texto, desse gênero. Então, são textos curtos e uma predominância de elementos paralinguísticos, de imagens. Quando ele fala de elementos audiovisuais, como a gente vê GIFs, imagens que se mexem também. Uma resposta para aquele tweet que a gente viu no começo é essa daqui, né? Um outro usuário dessa rede social respondeu com uma imagem, né? Ele colocou um GIF que não está funcionando aqui agora, mas ele está dizendo ali: I've got my eye on you, ou seja, eu estou de olho em você, indicando que foi a ideia do Nick Fury, a iniciativa Vingadores, uma resposta. E isso também é um traço desse gênero digital. Essa velocidade, essa rapidez, essa comunicação também. Então, existe uma dinâmica que permeia o gênero digital, tá? Então, existe essa dinâmica em que o autor do post, ele pode dialogar com outros usuários, outras pessoas. Aqui tem um outro exemplo, tá? Isso aqui é uma postagem um pouco diferente do tweet, onde está escrito ali, né? Why you can't sleep without hugging something? Por que você não pode dormir sem abraçar alguma coisa, tá? Daí tem ali a imagem desse texto ali, está escrito not okay, né? O que não está certo, e just right, da medida certa. Pessoal, só para deixar claro, esse é um exemplo, tá? De uma postagem, de um post, de um post da internet. Eu não verifiquei as informações contidas ali, eu não sei da veracidade daquilo que está ali, do argumento que o autor dessa postagem ele vai defender dentro do texto. Eu desconheço. Isso aqui é só uma exemplificação de como que funciona um gênero digital. Aqui a gente tem um outro tipo de postagem, um pouco mais cômica, né? Para quem conhece a história do famoso Bob Esponja, tem um personagem dentro da história que é o Plankton, e ele é uma conversa entre o Plankton e uma robô que ele tem. Então ele fala para ela assim, meio que: obrigado, hoje não, Karen. E ela responde: I'm sorry, me desculpe. There's a synthesized holographic meatloaf with your name on it at home. Ou seja, tem uma carne, um bolo de carne holográfico sintetizado com seu nome em casa te esperando. Tipo isso, tá? E ele responde my favorite, como se tivesse aceitado as desculpas dela por alguma coisa, tá? É um gênero que dialoga com esse público que assiste o Bob Esponja, que conhece o contexto e entende que a Karen costuma fazer hologramas de alimentos para o Plankton. Aqui a gente tem um pouco mais próximo também da nossa realidade, que também é um gênero digital, os diálogos, os chats. É um tipo de gênero digital também. No primeiro diálogo, a gente consegue observar no final algumas abreviações. Eu vou falar um pouco delas no próximo slide. E aqui nesse segundo diálogo, é um diálogo com uma mãe, né? Por isso está escrito ali mom. E ela pergunta, eu vou traduzir direto já, porque senão vai ficar um pouco difícil a compreensão. O que significa IDK, IDK, LY and TTYL?
Então, qual é o significado dessas letras, dessa combinação de letras? E aí, o interlocutor está conversando com ela, ele responde, fala o significado. I don't know, love you, talk to you later. Ele explica o significado, só que ela entende outra coisa. A gente vai falar disso no próximo slide. Então, sobre as abreviações que tem nas imagens que a gente viu anteriormente. A gente viu que da abreviação da palavra, da expressão you too, quer dizer você também, tá? Ele abrevia, ele trabalha, ele faz uma brincadeira joga com essas palavras através da letra U e do número 2, porque no inglês o U, ele tem um som do you, um som muito próximo, parecido, tá? E a palavra to, que significa também, tem um som do number 2 em inglês. Então ele brinca com esse som. Então ele escreve letra U e 2, que significa you too, tá? E as abreviações que a mãe pergunta para a filha, ou para o filho na conversa lá, no chat. IDK seria I don't know, tá? No, porque o K, ele tem um som mudo, tá? Então, mas seria essa a expressão. Love you, o L e o Y, e depois o talk to you later. Então, quando a filha responde para a mãe falando, eu não sei, eu amo você e eu vou falar com você mais tarde, a mãe entendeu como uma resposta, não como uma filha explicando o significado das abreviações. E, por fim, a gente tem os famosos emojis, tá? Que também estão muito presentes nos gêneros digitais, são muito predominantes. Como dizia já o ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, ele também é um elemento, um traço forte, característico desse gênero digital, tá? É a presença dos emojis que a gente está usando todos os dias. Então, como a gente viu, são coisas que a gente tem um contato diário e às vezes a gente não presta atenção. Mas a gente pode apurar hoje com um pouquinho mais de atenção o gênero digital que permeia nossas relações aí. Eu vou ficando por aqui e antes de finalizar essa aula, em nome da equipe de inglês da professora Joyce, professora Renata e da professora Elizabeth, em meu nome, dedicamos todas as nossas aulas de inglês de hoje à memória do nosso querido Murilo Machado. That's it, guys. See you.